Olá, eu quero começar o programa de hoje lendo um texto que, no mínimo, é inusitado. E nós vamos colocá-lo na mira da verdade hoje. O texto é de Atos, capítulo 10, a partir do verso 9, que diz o seguinte, acompanhe comigo se você puder. Atos 10, versinho 9, diz o seguinte, no dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol, amarrado pelas quatro pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de quatro patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves, e de aves. Então Pedro ouviu a voz que dizia, Pedro, levante-se, mate e coma. Pedro respondeu, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levado de volta para o céu. E Pedro começou a perguntar a si mesmo, o que aquela visão queria dizer? Esse texto, no mínimo, é inusitado. Porque, aparentemente, está dizendo, Pedro estava com fome e Deus disse, coma, mate e come. E ali tinha animais imundos que a própria lei condena. Por que Deus estava dizendo para ele comer algo que o próprio Deus havia condenado no passado? Será que agora no novo concerto isso tudo mudou? É isso que o texto está querendo dizer para a gente com relação ao comer? Vamos saber agora. Esta e muitas outras questões, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Em especial hoje, todas as emissoras de rádio Novo Tempo estão aí participando da programação de Semana Santa e neste momento nós não estamos em conexão com a rádio, mas se você está nos vendo através da internet ou de alguma TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E para fazer esse programa acontecer, quem está na mira sempre é o professor Leandro Quadros, meu parceiro. E aí, professor, como é que você está? Tudo bem? Preparado para ser, quem sabe, flechado aí na mira? Como é que é? Tomara que erre o alvo, rapaz, não me acerte a flecha. Mas eu quero mandar, amigo Tito, um abraço e desejar aí uma boa noite ou um bom dia para quem assistir esse programa durante as reprises. Agradecer a você que está acompanhando Na Mira da Verdade por suas perguntas e pelos pedidos que você tem feito dos nossos estudos bíblicos. Não se esqueça que os nossos estudos bíblicos aqui são gratuitos e que você pode escrever para o Na Mira da Verdade pedindo gratuitamente o seu estudo bíblico. Nós queremos aí, com a sua ajuda, enviar estudos bíblicos para todo este Brasil, para que todos conheçam sobre as verdades de Cristo. Rapidamente, Tito, alguns abraços aqui. Sim. Primeiro para o irmão Tãozinho e Zete também, que mora em Cruzeiro, São Paulo. Que Deus abençoe a vocês, viu, meus irmãos? Um abraço para a Ana Paula Kobayashi e para a Simone Kobayashi, que moram no Japão e acompanham sempre ao Na Mira pela internet. Que Deus guarde a vocês, viu, minhas amigas? Um abraço também para o Clube de Desbravadores Evidências, que é do bairro Vilas do Atlântico, em Salvador, Bahia. Papai do Céu continue abençoando as atividades de vocês. Um abraço para o irmão Luiz Gustavo, de Curitiba, Paraná, que me enviou gentilmente alguns DVDs. Muito obrigado, irmão, pelo presente. Um abraço para Ana Almeida dos Santos e Jorge de Souza, de Eunápolis, Bahia.
e para o filho deles, Samuel Almeida de Souza, que mora em Salvador, Bahia. E o último abraço vai para a Cida e para o Orlando Vasques. Eles são do bairro Vale dos Lavradores, em Botucatu, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm para com a TV Novo Tempo. Ok, professor, muito bem. E eu queria dizer que para você, como fazer para participar do programa. Este é um programa ao vivo que você pode mandar suas perguntas e instantaneamente nós recebemos ela aqui das mais diversas formas. Você pode mandar pelo torpedinho SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda e eu recebo aqui na hora. Ou então, através das nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e também pelo nosso blog, que além de você poder participar ao vivo aqui no programa, mandando suas questões, você também tem a chance de acompanhar os assuntos que nós apresentamos aqui no programa de uma forma mais aprofundada e descobrir ali vários e vários temas que eu tenho certeza que vai fazer muito bem o seu aprendizado da Palavra de Deus, tá bom? Acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Agora, professor Leandro Quadros, a primeira questão, ela chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o Cláudio Brandino e ele diz o seguinte: na Bíblia, em Atos 10, 9-16, o que Deus quis revelar a Pedro? E você viu que eu li aqui o texto? Com relação a essa visão de Pedro, é assim um tanto quanto inusitada e ao mesmo tempo traz para a gente algumas dúvidas no que está querendo dizer realmente, o que Deus estava querendo dizer para Pedro ali, se ele poderia comer aqueles alimentos impuros ou não, o que esse texto está dizendo. Afinal de contas, Deus liberou a carne imunda para ser comida? Muitos cristãos sinceros, Tito, pensam com base em Atos 10, entre outros textos, que Deus liberou qualquer tipo de carne para ser consumida pelos cristãos. O problema com essa interpretação é que tais cristãos sinceros desconsideram o contexto bíblico. Nós não deveríamos chegar à conclusão de um assunto sem antes analisarmos todo o contexto, a totalidade das Escrituras, para que possamos compreender a mensagem que o profeta realmente quis transmitir. Quando lemos Atos 10, 9-14, descontextualizadamente, podemos chegar a essa conclusão de muitos irmãos evangélicos. Porém, quando passamos a analisar alguns versículos do mesmo capítulo 10 e alguns versículos do capítulo 11, percebemos que o assunto em questão não é carne imunda ou carne limpa. Deus não está discutindo aqui o que comer e o que não comer. Vamos analisar alguns versículos. Primeiro, o verso 17 do capítulo 10. Diz assim: então Pedro estava refletindo no significado da visão. Primeiramente, Pedro não entendeu com aquela visão de um lençol cheio de animais impuros sendo baixados pelo céu, ele não entendeu que aquilo era uma ordem para comer carnes imundas. O texto diz que ele não entendeu o significado da visão. No verso 19, continua: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, ou seja, ele ainda não tinha entendido, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. O Espírito Santo está falando o seguinte: em resposta à visão que Pedro não compreendeu, o Espírito falou para ele o seguinte: olha, 3 homens estão procurando você. Não hesite de ir com eles, eu enviei eles. Primeiro ponto, esta visão está relacionada com esses homens aqui e não com carnes impuras. Outro aspecto importante, verso 25 e 28. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-te, eu sou homem como você. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou, aonde? Na visão do lençol zoológico, que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado por aqueles 3 homens, vim sem qualquer objeção.
Veja que coisa interessante. Quando Pedro não entendia o significado da visão, Deus manda 3 homens chamá-lo, porque Deus se revela a um gentio chamado Cornélio, que era temente a Deus, e Deus diz para Cornélio, por meio de um anjo, que ele deveria chamar a Simão Pedro, porque Simão Pedro teria uma mensagem de salvação para ele. Só que havia um problema. Pedro mesmo reconhece aqui no verso 28 que um judeu não poderia se associar com um gentio. Ou seja, se um judeu se misturasse com um não-judeu, ele era visto como imundo. E o que Deus fez para ensinar a eles de que os gentios não podem ser considerados imundos? Que toda pessoa é digna da salvação. Deus dá esta visão do lençol zoológico com um simbolismo muito específico. Verso 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Com a visão do lençol zoológico, Pedro concluiu o seguinte: os animais imundos baixados no lençol representavam Cornélio e os demais gentios. E quando em Atos 10:14 Deus diz assim, mata e come os animais, Deus está dizendo o seguinte: não considere impuros os gentios só porque eles não são judeus. A minha salvação, Pedro, é para todas as pessoas. Então, se Pedro não entendeu por meio da visão que ele poderia comer carnes imundas, o cristão não tem autoridade para entender de forma contrária a Pedro. E por isso, com todo respeito, o cristão que usa Atos 10 e 11 para dizer que Deus aboliu suas leis dietéticas no Antigo Testamento, esse cristão, além de tirar o texto do seu contexto, está mais por fora do que arco de barril. Ok, professor. Muito bem. O programa está apenas começando e muitas perguntas estão chegando aqui. Participe do programa mandando sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt. Pelo Twitter, @namiradaverdade. E pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. A pergunta que chegou por SMS é o seguinte: falando sobre o jejum, professor, já que a gente está falando sobre alimentação aí, falando sobre o jejum, a pergunta que chegou aqui por SMS, deixa eu ver quem é, o Maciel, ele diz o seguinte: eu posso jejuar para conseguir uma bênção? Me explica. A gente vê aqui no meio cristão, existe essa questão do jejum. Jejuar, uma campanha de jejum para você conseguir uma bênção. Realmente o jejum é para isso, professor? A gente tem que jejuar? O que é jejuar? Se abster do alimento, sei lá, por algumas horas, por 24 horas? Qual o sentido disso daí, professor? É preciso você se sacrificar para receber uma bênção? Primeiramente, amigo Tito, temos que entender, e querido telespectador, que todas as bênçãos que Deus nos dá é por sua graça, né? Então Deus gosta de abençoar os seus filhos gratuitamente, sem cobrar deles. Por isso, agora é óbvio, como um pai gosta de ver um filho se esforçando para conquistar as coisas, Deus fica feliz em ver seus filhos, não é, esforçando-se para conseguir as coisas. O jejum, ele é mais uma forma de consagração a Deus do que uma maneira de conseguir as coisas. É óbvio que quando você se consagra a Deus pelo jejum, você pode conseguir certas coisas, né? Mas eu queria ler para você um texto que está em Mateus capítulo 5, versos 16 a 18, que são orientações básicas sobre o bom jejum. Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará.
Então Jesus diz assim, quando jejuar, não queira aparecer. Ah, irmãos, hoje eu não estou muito bem porque eu estou jejuando. Jesus chama essa pessoa de hipócrita. Você tem que não demonstrar que está jejuando, que você está num íntimo relacionamento com Deus. E se você fizer isso, não com o objetivo de comprar a Deus, mas de se beneficiar em um relacionamento íntimo com Ele, com certeza Ele vai recompensar você, como disse Jesus aqui em Mateus 6, 16 a 18. Muito bem, professor. Outra perguntinha por SMS, embora já eu coloque aqui o do Facebook, mas essa é interessante porque está relacionada com os dias que nós estamos vivendo aqui, que pré-antecedem, né, a Semana Santa ou a Sexta-feira da Paixão e tudo mais. A pergunta vem de Manaus, quem mandou foi a Francisca, ela diz o seguinte: quero saber que comida nós evangélicos devemos comer, carne ou peixe? Eu me refiro nesta Semana Santa, porque existe é muito comum a gente perceber aí, professor, que na Semana Santa, ou na sexta-feira, ou no final de semana da Semana Santa, geralmente se come apenas peixe. A própria Igreja Católica já colocou essa tradição, não se come carne. Existe alguma base bíblica disso para você se abster de carne, comer ou não comer? Como é que é isso aí? Muito boa pergunta dessa nossa irmã evangélica. Veja bem, minha querida irmã, a Bíblia não define que tipo de carne, ou seja, peixe ou não peixe, né, ou boi ou frango, deve-se comer na chamada Semana Santa, até mesmo porque nós não temos como saber, né, exatamente quando que foi a semana, os últimos momentos de Cristo neste mundo antes de sua crucifixão e ressurreição. Agora, o que encontramos na Bíblia é que Deus não recomenda que comamos certos tipos de carne em nenhum dia da semana, em nenhum momento da nossa vida. Então não tem diferença por ser Semana Santa ou não, professor? Não existe. Não tem nenhum sentido especial você se abster de carne? Biblicamente não. Agora, dando a entender de que a gente está se abstendo de carne porque nós não estamos participando do corpo de Cristo, seria isso? Na verdade, tem essa crença, não é? É ou não é? De que a pessoa está se abstendo de carne porque naquele dia ele quer fazer uma espécie de uma mini penitência ali, comendo só o peixe, não é? Para comemorar melhor o sacrifício de Cristo. Agora, o texto bíblico que nos mostra que há certas carnes que não devemos comer em nenhum dia da semana, fora até mesmo da Semana Santa que comemoramos, encontramos em Levítico 11, 7 e 8. Então diz assim: e o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, considerem-nos impuros. Veja, querida irmã, a única orientação bíblica é de que carnes imundas, como o porco, o camarão, a lagosta, o escargot, entre outras. O próprio peixe de couro também. O peixe de couro, também não é, Tito? Que ele é diríamos, o lixeiro do mar. Esses animais não devem ser comidos em nenhum dia da semana. Então, esta é a orientação bíblica. Além disso, realmente foi uma invenção do catolicismo romano. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta, olha só, quando eu falo aqui que nós estamos conectados com o Brasil e o mundo, nós temos pessoas que nos assistem em qualquer lugar do mundo. Agora mesmo, ele mandou um abraço lá para o Japão, do pessoal que acompanha a gente. Nós temos aqui agora um telespectador que está nos assistindo na Rússia. E ele diz o seguinte: olá, irmãos, eu sou angolano, o nome dele é Bernardino Cambestan, é isso aí? Sou angolano, mas vivo na Rússia e assisto Na Mira da Verdade há muito tempo. Explique-me, 1 Timóteo 1, 20, como é possível entregar outra pessoa a Satanás? Esse texto é importante nós lermos para contextualizar a questão aqui. Não só o versículo 20, como o verso 18, para a gente dar o contexto. Aqui, Paulo escrevendo a Timóteo diz o seguinte: meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de vocês. Que essas palavras sejam as suas armas para que vocês possam combater bem. Conserve a sua fé e mantenham a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que
aprendessem a não blasfemar mais. Olha só, professor, aqui dá a entender que Paulo está lançando uma condenação para 2 cidadãos ali, uma coisa absurda, já que ele está falando de amor, está falando de fé, como é que ele condena, entrega para Satanás 2 pessoas? O que era isso? O que Paulo estava querendo dizer ali a Timóteo, professor? Uma boa pergunta deste irmão angolano que mora na Rússia. Obrigado, meu irmão, por acompanhar há tanto tempo na mira da verdade. Para entendermos esse texto que o Tito leu, de 1 Timóteo 1,20, temos que ler 1 Coríntios 5, 4 e 5, que diz o seguinte: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui Paulo está tratando de um problema muito parecido com o de 1 Timóteo 1,20. Quando você lê a partir do verso 1, havia um homem na cidade de Corinto, na igreja, que havia cometido uma imoralidade tão grande ao ponto de ter relações sexuais com a própria madrasta dele. O indivíduo não teve respeito para com a mulher do pai dele. E aí Paulo ficou louco. Como que vocês permitem uma coisa dessas? E aí Paulo, aqui na sua orientação, ele fala no versículo 4 que quando eles estivessem reunidos em nome do Senhor, que eles deveriam entregar esse homem imoral a Satanás. O que isso significa? Excluir este homem da comunhão da igreja. Então Paulo, quando ele fala de entregar a Himeneu e a Alexandre a Satanás, ele está falando do processo de excomunhão. Então, quando se excomunga alguém da igreja, automaticamente ele cai no reino de Satanás. Porque há só 2 reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Se a pessoa está desligada do reino de Deus, está ligada ao terreno, ao mundo de Satanás. Então, portanto, esta é uma linguagem bíblica para descrever a remoção, a excomunhão de um membro da igreja, para ver se o sofrimento infligido por Satanás na vida dele pode ainda, quem sabe, levá-lo a se arrepender e a buscar mais o Senhor e a voltar para os braços de Cristo. Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta aqui. Chegou pelo Facebook, chegou pelo Twitter, chegou pelo SMS, mas vai entrar uma aqui do Facebook. Quem mandou foi Luiz Domingues. Ele disse o seguinte: boa noite, Tito e Leandro Quadros. Bota minha pergunta na mira, por favor. Sua pergunta agora está na mira da verdade. Sempre acompanho o programa. Não sou adventista, mas gosto muito do programa. Minha pergunta é a seguinte: em Gênesis 4, após Caim matar Abel e receber a maldição, por isso, Caim, temendo ser morto por qualquer que o encontrasse, Caim, temendo ser morto por qualquer que o encontrasse, mas então Deus diz que não seria assim, pois pior seria o castigo de quem matasse Caim. Então Deus coloca nele um sinal. Afinal, que sinal era esse que a Bíblia não diz e o que era? Olha aí, professor, essa questão da marca de Caim é uma das perguntas clássicas que sempre chega aqui no programa. Mas faz muito tempo que a gente não coloca essa pergunta na mira. Realmente. Quero saber aí, que marca é essa de Caim, meu amigo? Mesmo, querido telespectador, que não tenhamos como saber que marca é essa que Deus colocou em Caim, temos como saber que esta marca foi algo de muito bom na vida de Caim. Eu vou ler para você e você vai perceber isso. Gênesis 4, a partir do verso 13. Depois que Caim recebe a sentença de Deus, ele diz o seguinte: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim? Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse.
Por que Deus colocou o sinal em Caim? É bem claro o texto. Para proteger aquele assassino. Deus colocou um sinal visível em Caim para que alguém, algum descendente outro de Adão, ao encontrá-lo, não vingasse o sangue de Abel matando. Deus ali viu que para aquele homicida poderia dar mais um tempo de oportunidade para ver se ele se arrependeria, neste caso especial. Não sabemos qual foi o sinal, mas sabemos que foi um sinal da graça de Deus, porque manteve Caim vivo, dando tempo para ele se arrepender. Pena que ele não se arrependeu. Muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar agora esse momento e dizer para você o seguinte: a partir da semana que vem, o horário do Na Mira da Verdade vai mudar. Você já está acostumado aí há mais de anos a assistir o programa Na Mira da Verdade, todas as terças-feiras, às 9 da noite, ao vivo. A partir da semana que vem, nós teremos 2 dias que você poderá assistir o programa ao vivo. Será segundas e quartas-feiras, às 9 da noite. Então, não mais na terça, agora na segunda e na quarta-feira, você vai ter a chance de assistir o programa Na Mira da Verdade e mais momentos para você poder mandar a sua pergunta. Toda segunda, só um minutinho, toda segunda e quarta-feira você vai poder assistir o programa com a gente aqui. Então, a partir da semana que vem, dia 6, começa a nova grade da TV Novo Tempo e o Na Mira da Verdade agora vai estar segunda-feira e quarta-feira às 9 da noite, tá bom? Então acompanhe e não perca tempo não. Nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. Aproveite, mande as suas perguntas, formule bem ela, que ela poderá estar na Mira da Verdade. A gente volta já já. Estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo aqui, esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde, e quem está sempre na mira é o nosso amigo professor Leandro Quadros. Você está na telinha, meu amigo. Vamos então, lá, meu amigo. Presta atenção, porque daqui a pouquinho a flecha vai começar a cair em cima de você. A pergunta é a seguinte, chegou pelo SMS aqui, deixa eu ver se tem o nome da pessoa... não tem o nome da pessoa. Ela diz o seguinte: professor, em Apocalipse 12, fala de uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Nossos irmãos católicos falam que esta mulher é a Senhora Aparecida. Isto tem confirmação bíblica? Ah, tem o nome dele aqui, ó. Meu nome é Everton e ele é de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Um abraço para vocês e a paz do Senhor. Para você também, o Everson, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua pergunta. E aí, professor, você está na mira. Como é que você se sai dessa aí? Afinal de contas, a Bíblia te dá uma base para dizer que a Senhora Aparecida é realmente essa mulher sentada no sol? Muito boa pergunta, muito obrigado primeiramente aos nossos queridos irmãos católicos não tá no sol, não. Que com muito carinho acompanham o nosso programa. Meus irmãos, é uma honra para nós termos a companhia de vocês aqui, viu? Esse programa existe também por causa de vocês. Tá? Deixa eu só corrigir aqui, ela é vestida de lua, ou melhor, vestida de sol, tendo a lua debaixo, não está sentada em cima do sol, né? Vamos lá. Vamos lá. Esse texto, mesmo que em alguns detalhes pareça se referir a Maria, não é? Que deu à luz a Jesus, há uns detalhes no capítulo 12 que demonstram que há uma aplicação desse texto que não pode se referir a Maria, mãe de Jesus. Quer ver o exemplo? Aqui no verso 6 é dito o seguinte: a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Nós sabemos que, de acordo com o princípio dia-ano de interpretação de profecias, 1260 dias equivale a 1260 anos. Este foi um período em que a igreja cristã foi perseguida de 538 até 1798 pela igreja medieval. Então, Maria não se encaixa nesse período de 1260 anos porque ela não viveu tudo isso. Então, a referência à mulher aqui em Apocalipse se refere à igreja cristã primitiva que foi perseguida no período medieval. Há um outro texto interessante
que se encontra em 2 Coríntios 11, verso 2, onde Paulo compara a igreja de Corinto a uma virgem pura sem mácula. Isso significa que em profecia, mulher é um símbolo de igreja e, portanto, não pode ser uma referência direta realmente a Maria, a mãe de Jesus. Ok, muito bem. Indo para o mesmo caminho, a Paula Gago, pelo Facebook, escreve o seguinte: Paula Alexandra Gago. Porque o anjo falou para Maria colocar o nome de Emanuel, mas ele ficou com o nome de Jesus? Pois creio que mesmo em hebraico, Emanuel tem uma tradução e Jesus tem outra. Afinal de contas, o anjo pediu para que Maria colocasse o nome do bebê de Emanuel, e por que ficou Jesus? Onde é que foi o momento que passou a ser Jesus, professor? E por que mudou? Por que ele não se chamou Emanuel? O que quer dizer tudo isso? Vamos aqui ler um texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aqui está falando do nome de Jesus como Salvador. Agora, quando você vai para Mateus, isso aqui não é uma contradição, e vou lhe explicar o porquê. Antes, deixa eu ler aqui Mateus. Mateus 1, 25 diz assim, ó: mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. E no verso 23, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Veja, o verso 23 não é o anjo dizendo que o nome dele tem que ser Emanuel. O verso 23 está demonstrando o cumprimento de Isaías 7,14, que diria que Jesus, por ser o Deus encarnado, seria o Deus conosco. Já no verso 25, mostra o nome dele, além de ser Emanuel, Jesus. Ou seja, Emanuel quer dizer Deus conosco. E o Deus conosco é Jesus, porque Jesus significa Salvador. Então não é contradição alguma, só atentarmos para esses detalhezinhos e veremos que são informações complementares. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo Twitter. Quem mandou, deixa eu ver aqui quem foi a Jacira Pereira Deli, e ela diz o seguinte: antes da queda do homem, as cobras andavam? Não é essa a pergunta não, Jacira, me desculpa, já vou colocar a sua pergunta. Quem mandou foi o Adailton Júnior, logo em cima aqui, que eu já abri o texto bíblico aqui para poder colocar na mira. Por que no Novo Testamento não vemos ordem aos gentios de guardar o sábado, mas apenas as ordens de Atos 15, 28? Atos de 15, 28 diz o seguinte: porque o Espírito Santo porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Que proibições são essas e por que não é dado a ordem aos gentios da guarda do sábado? Isso daí o que vai fazendo? Vai fortalecendo a ideia de que o mandamento ali não era pregado na época do Novo Testamento, professor. Muitas pessoas, infelizmente, distorcem o texto bíblico, né? Não estou dizendo que o irmão está fazendo isso, quem enviou a pergunta, mas eu sei que há pessoas que distorcem. Eles pensam assim: já que a igreja, no Concílio de Jerusalém, não ordenou os gentios a guardarem o sábado, então isso significa que o sábado não tinha mais validade para os gentios. Porém, eu vou mostrar, dentro do contexto, que esta é uma aberração teológica fazer uma interpretação dessas. Por quê? Atos 15, por exemplo, 29 diz assim: que se abstenham de comidas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Eu pergunto, você está vendo aqui repetir-se para eles
por exemplo, não tomar o nome de Deus em vão? Não está esse mandamento aqui. Você está vendo aqui o mandamento honra teu pai e tua mãe? Não, você não está vendo o mandamento honra teu pai e tua mãe aqui. Você está vendo aqui o mandamento não cobiçarás? Você não está vendo. Então isso significa que os gentios estão livres para cobiçar, para desrespeitar os pais e as mães e para roubar também? Olha que argumento ridículo. É óbvio, o sábado não é mencionado para os gentios, bem como outros mandamentos, porque não era essa a necessidade deles. Não podemos estudar a Bíblia assim de forma fragmentada. E você quer ver que a observância do quarto mandamento como memorial para o Deus Criador também foi dada para os gentios e não apenas para o povo de Israel? Eu vou lhe dizer uma coisa, por mais sincero que seja o seu pastor, se ele afirma que o sábado é só para Israel, o seu pastor está desrespeitando a Bíblia. E Deus vai cobrar pesado isso dele, viu? Em Isaías, capítulo 56, olha se tem algum cabimento essa ideia de que o sábado não é para o gentio, é só para o judeu ou só para o israelita. Isaías 56, 2 a 4 diz assim: Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Que nenhum estrangeiro, veja, estrangeiro, que se dispõe a unir-se ao Senhor, venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo, e que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada, o texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Deus deu o sábado tanto para o israelita, como para o estrangeiro, como para o eunuco. E no verso 4 diz que quando um eunuco, um não-judeu, observa o sábado, diz que ele está agradando a Deus. E eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando os apóstolos deram essa orientação para os gentios em Atos 15, será que os apóstolos não conheciam Isaías 56, 2 a 4? É claro que conheciam. Eles só não mencionaram o sábado, entre outros mandamentos, porque não era esta a necessidade dos gentios. Então, queridos pastores, irmãos de outras igrejas, queridos irmãos, sacerdotes, tenhamos respeito para com a Bíblia. Porque se nós distorcermos a Bíblia e passarmos isto para o rebanho, Deus vai cobrar pesado de nós. Agora, se você se arrepender e ensinar o certo, pode ter certeza que você terá louvores da parte de Deus. Aqui no programa Na Mira da Verdade, agora você fica com o momento da mentira. Recebi, amigo, nessa semana, um irmão me abordou na saída de uma igreja, me falando de uma interpretação muito estranha a respeito de 1 Coríntios 3, 14 e 15. Eu vou ler para você. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Com base nesse texto, um irmão argumentou o seguinte, que esse texto está ensinando que por ocasião do milênio, os que não forem arrebatados, eles permanecerão na terra para, por meio das provações pelo fogo, serem preparados para terem uma nova oportunidade de salvação. Eu quero dizer para você que, com certeza, isto é uma mentira. Não tem como basear este ensino bíblico nesse texto. Esse texto está falando simplesmente que o fogo da aflição no mundo atual pode sim nos preparar
para enfrentarmos problemas na vida e estarmos em pé diante da volta do Senhor. Mas o texto não fala de uma segunda oportunidade de salvação durante o milênio, até porque o próprio Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, o seguinte: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Para Paulo, a oportunidade de salvação é em vida e, portanto, depois da volta de Cristo, não haverá mais oportunidades para ninguém. Ok, professor, mais uma mentira desmentida. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog e professor Leandro Quadros, quero ver como é que você sai dessa, meu amigo, porque olha só, nós começamos o programa falando sobre a questão da carne e tem um texto bíblico aqui que o Valdetrudes de Sete Lagoas pergunta. Ele diz o seguinte: professor Leandro Quadros, em Deuteronômio 12:15 fala que todos os desejos da tua alma poderá matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor. Eu quero ler o texto e a pergunta dele é o seguinte: o que significa? Pode ou não pode comer carne de porco? A pergunta dele está em Deuteronômio 12:15, que diz o seguinte: porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer tantos animais quanto o Senhor, nosso Deus, lhe der. Todos vocês que estejam, ou melhor, todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-los, como comeriam carne de gazela ou de veado. Carnes que aparentemente são imundas, professor. Como é que fica isso agora? Afinal de contas, Deus está autorizando a comer carne imunda? É isso? Certa vez eu li este argumento num site, desses sites que querem se meter aí a ser sites de apologética cristã. O indivíduo leu Deuteronômio 12:15, não é, para dizer que Deus liberou comer carnes imundas e carnes limpas. Só que eu escrevi para o responsável desse site há alguns anos, mostrando para ele o seguinte, que ele errou em não ler o versinho 22. Se ele lesse ali poucos versos depois, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 7 versos à frente ele saberia como interpretar o texto, mas não. Quando o indivíduo está meio que mal intencionado, ele pega um verso isolado e não quer saber o resto. É uma pena. Vou ler o verso 22 para o nosso telespectador perceber que não tem nada a ver isso. Verso 22, vocês a comerão como comeriam carne de gazela e de veado. Tanto os cerimonialmente impuros, quanto os puros poderão comer. O texto não está falando de comer carne pura ou impura. O texto está falando que tanto as pessoas puras ou impuras cerimonialmente poderiam comer desta carne que havia sido oferecida em sacrifício. Então Deus não está falando das carnes impuras, mas das pessoas que por algum motivo cerimonial estavam impuras. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduz Deuteronômio 12:15 de forma mais direta, porque nas outras traduções está um pouquinho confuso, e aí você tem que ler o verso 22 para entender. Mas na NVI está assim, 12:15. No entanto, vocês poderão abater os seus animais em qualquer das suas cidades e comer quanta carne desejarem, como se fosse carne de gazela ou de veado, de acordo com a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Tanto quem estiver cerimonialmente impuro, quanto quem estiver puro, poderá comê-la. Veja, é analisar o texto no seu contexto e acabam essas heresias que tentam abolir as leis dietéticas do Antigo Testamento. Ok, professor. A próxima pergunta chegou aqui pelo Facebook. Quem mandou foi a Aninha Irineu. Ela diz o seguinte: existe pecado grande e pecado pequeno? Dizem que não. Então, se a pessoa mentir é a mesma coisa que matar? Professor, na classificação divina existe diferença de pecado? Um pecadinho e um pecadão? Como é que é?
Ou não, se é pecado, é pecado. Porque quando se fala da lei, quer dizer que se você não guarda o mandamento, não guarda nada, então dá a entender de que, como que é essa questão do pecadinho e pecadão? Tudo é uma coisa só. Infelizmente, Tito, tem muitos cristãos que têm ensinado muita besteira sobre esse assunto. Muitos cristãos, por não se apegarem detidamente ao texto bíblico, têm argumentado por aí que todos os pecados são iguais para Deus. E eu posso garantir que esta é uma questão que perfeitamente poderíamos colocar no momento da mentira. Deus não considera todos os pecados iguais. E eu vou provar isso biblicamente. Antes, eu quero fazer uma observação. É óbvio que, em sua essência, todos os pecados são iguais. E que todos os pecados fazem entre nós e Deus. Em essência, o pecado, seja grande ou pequeno, nos separa de Deus. Isaías 59, verso 2 diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, nos afastam de Deus. Então, a essência do pecado grande e do pecado pequeno é a mesma. Agora, dizer que todos os pecados são vistos de igual maneira diante de Deus, isto é um ensino totalmente antibíblico. Eu poderia dar várias razões no programa de hoje, mas vou dar apenas uma, por causa do tempo e porque nós vamos responder outras perguntas. Eu queria convidar você a ler comigo Lucas 12, 47 e também o verso 48. Lucas capítulo 12, versos 47 e versos 48. Diz o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Analise comigo. Se todos os pecados fossem iguais, a punição deveria ser igual. Você não concorda? A punição, tanto para o adultério mental, quanto para o homicídio, deveria ser igual, se todos os pecados fossem iguais. Só que, biblicamente, no juízo, alguns vão receber muitos açoites e outros poucos açoites. Essa é uma linguagem bíblica que significa o seguinte: uns serão mais castigados do que outros. Se uns serão mais castigados do que outros, isto é uma prova inequívoca e irrefutável de que Deus não considera todos os pecados com gravidade igual. Além disso, se todos os pecados fossem iguais, por que em Levítico, a partir do capítulo 1, ou melhor, do capítulo 3, existem diferentes tipos de sacrifícios para diferentes tipos de pecados? Em Levítico 3, ou melhor, a partir do Levítico 4. Em Levítico 4 tem um tipo de sacrifício pelos pecados cometidos por ignorância por parte dos sacerdotes. Já também há sacrifícios pelos pecados por ignorância da congregação. Há sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Há sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. E no capítulo 5, sacrifício de pecados por pecados ocultos, sacrifícios pelo sacrilégio, sacrifícios pelos pecados de ignorância. Capítulo 6, sacrifício pelos pecados voluntários. Ou seja, se todos os pecados fossem iguais, apenas um tipo de sacrifício expiaria aquele pecado. Então, por essas evidências bíblicas, entre outras que existem, minha irmã, você tem toda a razão. Dizer que todo pecado é igual para Deus é antibíblico. Deus não considera todos os pecados iguais. Agora, é claro, mesmo um pecadinho, se não for confessado diante de Deus e abandonado, ele poderá sim nos tirar do reino dos céus. Agora, não consideremos, por exemplo,
um adultério mental com a mesma gravidade que o adultério de Davi, que além de ficar com a mulher, com Batseba, matou Urias para ficar com Batseba. Então, irmãos, vamos pensar mais biblicamente. Muito bem, eu gostaria de oferecer para você aqui agora o que a gente sempre dá de presente para todos os nossos telespectadores. A revista Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar nela e você vai ser direcionado para um espaço para você preencher o seu endereço, os seus dados postais, para que ela possa chegar na sua casa de graça, sem pagar nada. É um presente que nós oferecemos para você. Na verdade, não é simplesmente uma revista. Na verdade, isso aqui é um curso bíblico com 16 lições relacionadas aos dias em que vivemos. O que a Bíblia nos orienta sobre os dias em que vivemos, o tempo do fim. Portanto, peça agora mesmo Verdades para o Tempo do Fim. É um presente do Na Mira da Verdade para você, tá bom? A próxima pergunta, essa pergunta chegou aqui pelo Facebook. Quem mandou foi o Paulo Henrique. Ele diz o seguinte: se Moisés morreu como está na Bíblia, morto aparece na transfiguração? Se aparece, então os que morreram estão conversando um com o outro? E a parábola de Lázaro, então, é literal? Como é que é essa questão, professor? Se Moisés apareceu na transfiguração, ele apenas morreu aqui na terra? É isso mesmo? Na verdade, este irmão precisa ler, querido irmão, Judas capítulo 1, verso 9, é o texto que eu quero ler com você agora. Esse texto nos deixa claro que mesmo Moisés, tendo morrido, chegou o momento em que Deus o ressuscitou. Por isso, Moisés pôde aparecer no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus, juntamente com Elias, como é relatado em Mateus capítulo 17, do verso 1 ali até o verso 4. Então, vou ler para você Judas e você não terá dúvidas de que realmente Moisés foi ressuscitado para poder estar no céu. Judas 1,9 diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aqui não era uma briga por causa de um corpo morto, né? Deus não ia brigar com Satanás. Olha, eu quero esse corpo morto para mim. Satanás, não, eu quero o corpo morto para mim. Nada a ver isso. A disputa pelo corpo de Moisés é se esse corpo seria ressuscitado e levado para o céu ou não. Então é óbvio, esse é mais um texto que prova o seguinte: ninguém irá para o céu com um espírito desencarnado fora do corpo. Quem estiver lá só irá para lá com o corpo glorificado, porque este é o ensinamento bíblico. Muito bem, professor, muito bem. E eu queria aproveitar agora, nesse momento, e apresentar os nossos amigos, a Viviane e o Enio. Vamos ver se a gente consegue pegá-los ali, porque são os nossos amigos do Anjo da Esperança que estão passeando aqui pela Novo Tempo e hoje tiveram a oportunidade de nos conhecer aqui no programa ao vivo. Obrigado, Viviane e Enio. Eles são de Belém do Pará e vieram aqui conhecer o programa Na Mira da Verdade e toda a estrutura do Novo Tempo. Então, se você é um Anjo da Esperança, quem sabe a qualquer momento você vai ser convidado a vir aqui conhecer a Novo Tempo, tá bom? Nós queremos agradecer mais uma vez, professor Leandro Quadros. Chegamos ao final do programa e a gente se encontra terça-feira que vem, porque o nosso tempo já estourou. Tudo bem, meu amigo. Um abraço, Tito. Deus te guarde. Um abraço, amigo telespectador. Foi uma honra ter tido a sua companhia. E nunca se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a palavra de Deus, terá a coragem de lhe responder. Um forte abraço. Todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.